São os economistas realmente confiáveis? Você confia nos economistas? Essa é a pergunta que eu parei para fazer depois que eu observei um post na internet. Recentemente, eu me deparei com essa postagem no Reddit, que é uma rede social, sobre um post sobre era a previsão do PIB, que o PIB do Brasil foi muito maior do que o previsto pelos economistas, e aí as pessoas estão discutindo. Economista é a única profissão que erra mais que meteorologista e muita gente ainda aceita sem nem questionar. Até porque nenhuma tempestade vai subornar meteorologista só para estragar mais eventos. Se soubesse como Katrina molhou as mãos alheias, ficaria enjoado. E aí, isso é uma coisa que internamente eu já penso há muito tempo, mas me fez parar para pensar que muitos dos economistas eles erram de maneira, não vou dizer proposital, mas de maneira que me parece sistemática e realmente as pessoas não questionam, porque ano passado, por exemplo, se você pegar em 2024, a previsão do PIB era X para o Brasil, a previsão do crescimento do PIB acabou sendo 2x. Então, assim, isso é só um dos exemplos de muitos que existem de como os economistas realmente erram, é uma das profissões que mais erram, e esses erros eles parecem ser, no mínimo, socialmente aceitos. E aí eu quero trazer outro ponto para discussão. Eu acho que a gente pode definir os economistas não como uma das profissões que mais erram, mas onde uma classe muito específica de profissionais é escutada em detrimento de outra que não tem muito espaço na mídia. A gente costuma dividir os economistas em dois grupos, os ortodoxos e os heterodoxos. Os ortodoxos são os que, digamos assim, seguem a doutrina do mercado de maneira mais cega. São os economistas ditos liberais, os economistas mais tradicionais. E os heterodoxos são os economistas mais keynesianistas, um pouquinho mais marxistas, digamos assim, não necessariamente de esquerda, mas que têm uma visão mais heterodoxa, um pouco mais keynesianista da economia. E a mídia, ela é praticamente inundada por 90% dos economistas são do mercado, são economistas mainstream, que a gente fala. São os economistas ortodoxos, são os economistas liberais. E esses economistas, a gente pode falar abertamente, eles não falam em nome das pessoas, eles não falam em nome do povo, da população, eles não falam no meu nome, no seu nome. Eles falam em nome do dito mercado, que não é uma entidade, o mercado é a elite financeira do nosso país. Esses economistas trabalham para essas pessoas, trabalham para esse mercado. Então, essas pessoas dificilmente vão falar coisas que estão de fato conexas com a realidade e que existe a possibilidade de acontecer e sejam boas para a população, porque a gente vive numa luta de classes e normalmente o que é bom para a população como um todo não é bom para essa elite minoritária. Então, eu acho que a gente pode começar a tratar desse assunto dessa forma. Não acho que os economistas só erram ou que seja a profissão que mais erra. Eu acho que as pessoas que têm mídia e que têm voz dentro do grupo dos economistas são as pessoas que trabalham para um grupo determinado, que acabam ocasionando em erros de previsão, em erros de mercado, e raramente o que essas pessoas dizem vai se concretizar. E esses são os ditos economistas, sendo que a gente é uma classe muito grande, a gente é uma classe com muitas opiniões, com muitas visões de mundo, mas infelizmente na prática só um grupo é escutado.